E aí, aqui é o Node. Imagine só, você é obrigado a ser pai de um bebê que será o próximo rei demônio. Sua missão é cuidar dele até que o pequeno destrua todo o mundo humano. Galera, estamos no anime Beelzebub, primeira temporada, episódios 1, 2 e 3. No colégio Ishiyama, os alunos prezam muito por suas reputações e conseguem mais reconhecimento à medida que enfrentam outros estudantes. As brigas são constantes e no fim apenas o mais forte sai vitorioso. Pela manhã, vários alunos se reúnem para ver de perto a batalha lendária entre Abe do segundo ano, que possui o título de máquina de luta, contra seu famoso adversário Tatsumi Oga do primeiro ano. O garoto carrega o título de Ogro Furioso e todos o reconhecem como o demônio da escola Kata. Enquanto se preparavam para o início da luta, as pessoas notam que Oga está liberando uma grande quantidade de água do seu corpo. Eles imaginam ser suor, afinal ele estava diante de um grande adversário. Mas na verdade apenas havia um bebê fazendo o número 1 na cabeça do garoto. Oga se enfurece com aquilo e confronta o garotinho sobre sua atitude repulsiva. Nesse momento, Abe tenta interferir, mas recebe um soco em seu rosto. O bebê avança na direção do valentão e desfere uma poderosa corrente elétrica que atinge todos os alunos do local. Ele se sentiu ameaçado e por isso liberou seu poder como forma de defesa. Mais tarde, após o grande fenômeno sobrenatural, Oga conta a seu amigo Takayuki Furuishi toda a história de como encontrou o bebê que libera ondas de raio pelo corpo. O garoto relata que estava dormindo perto de um rio e alguns estudantes se aproveitaram disso para atacá-lo. Entretanto, Oga agiu rápido e conseguiu acabar com o plano deles. Após dar uma grande surra em todos os seus oponentes, o garoto resolveu mergulhar um dos alunos no rio como forma de vingança e percebeu que um grande homem flutuava rio abaixo. Os estudantes que estavam no local fugiram ao ver aquele sujeito esquisito, porém Oga agiu de forma diferente e com apenas uma mão segurou o homem e o arremessou para fora do rio. Em seguida, o garoto desferiu um golpe na cabeça do grandalhão. Após isso, o corpo do homem se abriu ao meio e de dentro dele saiu um bebê. Em seguida, o sujeito fechou seu corpo por completo e fugiu do local com lágrimas em seus olhos. O protagonista, sem saber o que fazer em meio àquela situação estranha, se aproxima da criança. Oga tenta assustá-lo com várias caretas e uma voz amedrontadora, mas ao fazer isso, o bebê se apegou a ele e desde esse momento, os dois se tornaram uma dupla. Takayuki não consegue acreditar que toda essa história é real, pois nada faz o menor sentido. Ele tenta discutir com seu amigo para devolver o bebê para os pais verdadeiros, mas em meio a isso, o garotinho se irrita e libera novamente uma grande onda elétrica que atinge em cheio os dois garotos. Nos corredores da escola, Oga tenta ao máximo fazer com que o bebê não se irrite. Porém, isso não é possível. O colégio Ishiyama é conhecido por ser a pior escola do país. Ela é frequentada por 120% de delinquentes. Durante toda a manhã, Takayuki tenta entreter o garotinho com desenhos e brinquedos, mas nada disso funciona. O bebê se irrita diversas vezes e sempre libera o seu poderoso ataque elétrico que atinge diversos alunos durante toda a manhã. Durante o intervalo, os estudantes se enfrentam em lutas brutais para comprarem os lanches da escola. Após várias batalhas, todos percebem que sobrou apenas um pão de yakisoba. Os valentões começam a se encarar para decidir quem vai ficar com aquela deliciosa iguaria. Antes do combate iniciar, o bebê caminha até o último lanche e o arremessa para longe. Com isso, todos os alunos correm atrás do pão para pegá-lo. Em meio àquele caos e tumulto por um yakisoba, o garotinho se diverte em ver o cenário catastrófico que acabou de criar. Nesse mesmo dia, um pequeno portal obscuro se abre no céu e uma mulher surge em cima de uma criatura voadora e afirma que vai encontrar o seu mestre de qualquer maneira. Após o fim das aulas, Oga conversa com Takayuki em sua casa. O garoto valentão tenta de todas as formas entregar o bebê para o seu amigo, mas ele rejeita a proposta e fala que não cuidará do garotinho. Então eles começam a discussão e tentam empurrar a guarda do bebê um para o outro. O protagonista irritado tenta assustar novamente o bebê para que ele se afaste, porém isso faz apenas com que o garotinho se apegue ainda mais a Oga. Nesse momento, a mulher que surgiu naquele mundo através de um portal entra pela janela do quarto e pede que aquele humano devolva o seu jovem mestre. Seu nome é Hildegard e quer a todo custo tomar de volta o seu mestre. No entanto, o garotinho se nega a ir com ela. Oga zomba da mulher pelo fato do bebê preferir ficar ao lado dele.
Mas Takayuki diz ao seu amigo que, se entregasse o pequeno, poderia se livrar de uma vez por todas dele. O valentão raciocina por alguns segundos e tenta empurrar com todas as suas forças o garotinho para Hildegard. Mas o bebê se enfurece em meio àquela situação de estresse e libera novamente uma grande descarga elétrica, causando uma tremenda explosão no quarto. Após isso, eles resolvem ter uma conversa mais amigável. Hilda explica que ela é um demônio e serva do bebê. A mulher também revela que o nome dele é Kaiser de Imperena Beelzebub IV, em outras palavras, o Senhor dos Demônios. Hilda explica que não levará o seu mestre consigo, pois ele já escolheu um humano para ser o seu pai. Ela diz que o grande Senhor dos Demônios afirmou que iria destruir toda a humanidade pelo fato dos humanos serem irritantes. Mas devido aos seus compromissos como o casamento do Rei Dragão Negro, o passeio turístico de caça do Chupacabra no Inferno e a maratona de 10.000 dias de Mahjong na Ilha Demônio, não poderia ir pessoalmente e por isso decidiu enviar o seu filho para destruir toda a humanidade. Dessa forma, Hilda foi encarregada de levar o jovem demônio ao mundo dos humanos e encontrar alguém para criá-lo. E por fim, certificar-se que Beelzebub IV destruiria toda a humanidade. Após essa explicação, os dois garotos acreditam que aquilo não poderia ser real. Nesse instante, o homem estranho que surgiu flutuando no rio entra no quarto e fala que fez uma ótima escolha em entregar o jovem mestre a Oga. Hilda informa que o nome do homem é Alaidelon. Ele é o demônio de transferência dimensional, capaz de transportar pessoas e outras coisas através das dimensões. Alaidelon fala que enquanto estava flutuando pelo rio, observou que havia vários humanos rastejando aos pés de um rapaz e que aquele seria o pai perfeito para o jovem rei. Oga, ao ouvir isso, entende que tudo isso aconteceu apenas porque brigou com outros valentões. Porém, o garoto diz que se recusa a ficar com o bebê e pede que Hilda o leve embora. A mulher então empunha sua lâmina e diz que irá eliminá-lo por não cumprir com suas obrigações. Oga e Takayuki rapidamente fogem do local e tentam escapar do demônio. O protagonista percebe que mesmo em meio àquela situação de perigo, o bebê ainda estava ao seu lado e não o deixou em nenhum momento. Hilda os encontra e diz que não poderão fugir de um demônio. Ela ordena que Akubaba, o pássaro demoníaco, ataque o garoto. Oga não se contém e desfere um chute na criatura e continua correndo dos ataques poderosos de Hilda. Em meio a isso, um grupo de valentões percebem que uma mulher está perseguindo o ogro furioso e por isso decidem ajudá-la a capturá-lo. Hilda encurrala o garoto e perfura levemente o rosto de Oga com sua lâmina e uma gota de seu sangue cai no rosto do bebê. O garotinho se enfurece com aquilo e começa a chorar. Ele libera uma esfera elétrica que repele todos à sua volta. Vários raios começam a ser liberados do seu corpo e tudo à sua volta passa a ser destruído. Hilda diz que o jovem mestre fica incontrolável quando entra nesse estágio. Segundo ela, somente o grande senhor dos demônios poderia acalmá-lo diante daquela situação. É então que o protagonista coloca sua mão na cabeça do garotinho e diz que se ele continuar chorando, todos vão achá-lo um fracote. Após essas palavras, o bebê para de chorar e tudo volta ao normal. O garoto vai embora e diz para o bebê parar de segui-lo. Nesse instante, uma grande torre de aço que estava no local desaba devido aos danos que sofreu com o ataque elétrico. A grande estrutura começa a cair na direção do bebê e inconscientemente Oga volta para protegê-lo e não entende por que fez isso. Mas nesse momento de tensão, o poder de Beelzebub IV se conecta com o protagonista e assim eles são capazes de emitir uma energia devastadora que destrói completamente a torre. Após isso, o garoto desmaia instantaneamente. Ao recobrar sua consciência, ele acorda em seu quarto e acredita que tudo aquilo foi apenas um sonho. Mas Hilda, que estava ao seu lado, diz que ele dormiu por 2 dias. E Oga terá a obrigação de cuidar do Rei Demônio para que ele então consiga destruir toda a humanidade. Com o passar dos dias, o rapaz tenta entender mais sobre o comportamento do bebê, que agora é chamado de Bel. Junto de Takayuki, realiza um teste com o garotinho e percebe que ele é atraído e se sente feliz por coisas bizarras. No dia seguinte, a dupla de amigos se encontra novamente e o protagonista fala que está completamente exausto com a rotina que leva com o bebê. O garoto diz que um demônio invadiu sua casa e agora sua vida é um inferno. Oga explica que Hilda se apresentou para os seus pais e pediu que eles a tratassem como uma filha. Após ver a garota ao lado do bebê, a família entendeu que Oga fosse o pai da criança e o obrigaram a cuidar do filho.
Bel tenta se aproximar do garoto para que ele o carregue, mas o rapaz enfurecido chuta ele para os braços de Hilda. O bebê começa a chorar e dispara suas ondas de choque contra o jovem. Hilda explica que eles não devem se separar, pois à medida que Oga se afasta de seu mestre, as ondas de eletricidade são ainda mais poderosas. Takayuki ouve todo o desabafo do amigo, mas ignora completamente a situação do rapaz, dizendo que na verdade sente inveja por ter Hilda morando em sua casa. O protagonista se enfurece e desfere um soco, arremessando o garoto para longe. Enquanto isso, alguns valentões se aproveitam da situação e capturam o bebê. Oga se desespera, pois se Bel liberar sua onda elétrica a uma distância de 15 metros, o dano nas vítimas será fatal. Além disso, outros rivais surgem para desafiar o protagonista para uma luta. Os irmãos Sanada, que possuem o título de Dragão de Duas Cabeças, Abe, a máquina de luta, e Shimokawa, estão prontos para entrar em um combate contra o rapaz. Oga teme se distanciar de Bel e por isso pede que os desafiantes cheguem mais perto. No momento em que a briga começa, o garoto valentão desfere um soco que arremessa Abe e Shimokawa para longe. Os irmãos Sanada avançam com uma motosserra e uma furadeira, mas são vencidos com um golpe secreto de Oga, soco do solo. O protagonista também dá uma lição nos delinquentes que pegaram Bel. No fim, ele consegue recuperar o bebê, mas logo em seguida o deixa cair de cabeça no chão, o que causa uma nova onda de choque. Naquele mesmo dia, ao retornar para casa, Oga percebe que Hilda está ganhando a confiança de toda a sua família. Ele tenta informar que ela não é o que aparenta ser, mas nenhum deles dá ouvidos ao menino. O protagonista então resolve ir tomar banho, mas é acompanhado pelo demônio dimensional. A Laidelon estava ali para informar a distância em metros que o garoto estava do jovem rei demônio. Ele não poderia se afastar mais que 15 metros, caso contrário, o pior aconteceria. Ainda durante a noite, Bel conseguiu dormir pela primeira vez. Além Delon se reúne no quarto com Hilda e Oga. O demônio dimensional informa que trouxe alguém junto e ao abrir seu corpo, Takayuki sai de lá. Além Delon informa que o garoto estava andando pelos arredores da casa e achou melhor levá-lo para dentro. Com todos reunidos, eles discutem sobre o futuro de Bel. O demônio dimensional informa que o bebê mestre é atraído por pessoas fortes e insensíveis. Logo, Oga entende que só precisa encontrar alguém mais forte e insensível que ele. Mas ao pensar nisso, acaba fazendo todos rirem. Enquanto isso, no inferno, o Senhor dos Demônios recebe uma foto do humano responsável por criar seu filho e decide enviar para Bel o seu brinquedo favorito. No dia seguinte, Oga sai por toda a escola em busca de alguém mais forte e insensível que ele, mas não consegue encontrar ninguém. Apenas sofre com um ataque fedorento de Bel e, como sempre, mais um grande choque elétrico. Hilda vai até o colégio para entregar a encomenda que chegou do inferno para o seu mestre. Ela procura por Oga, mas apenas acha Takayuki. Enquanto estava em meio àqueles delinquentes, um dos valentões tenta conquistá-la, mas com sua lâmina a garota o arremessa para longe. Alguns minutos depois, Hilda encontra seu mestre com um humano. Bel já estava irritado e pronto para chorar, mas antes que isso acontecesse, sua serva lhe entrega o seu brinquedo favorito, um chocalho que emite um som que o deixa mais tranquilo. Hilda questiona se Oga já encontrou alguém mais perverso que ele. O garoto responde que até o momento sem sucesso. No entanto, ele reflete que o colégio Ishiyama é a escola com mais delinquentes de todo o país. Logo, o diretor da instituição seria a pessoa mais perversa, pois é o responsável por todos os valentões. O trio então caminha até a sala do diretor e se prepara para falar com ele. Ao abrir a porta, se deparam com um sujeito medroso e tímido. Oga então desiste daquele plano e continua sua caçada por alguém aterrorizante. Horas depois, Bel começa a chorar e Hilda percebe que ele está com fome. Mas Takayuki informa que a comida do bebê foi destruída quando a mulher arrebentou uma das salas ao arremessar um delinquente para fora. Como segunda opção, Hilda vai até a lanchonete e compra leite para o seu mestre. Mas na confusão do intervalo, o garotinho deixa seu lanche cair e um dos valentões pisa em cima. Bel chora e libera novamente uma grande quantidade de raios. No fim daquele dia, Oga leva o bebê para longe da escola e diz a ele que não pode chorar todas as vezes que algo de ruim acontecer.
ele terá que ser forte e corajoso até o dia de cumprir sua missão principal. Em meio ao discurso motivador do protagonista, dois valentões se aproximam em uma moto e capturam Bell. Oga corre o mais rápido que consegue para não se distanciar do bebê. Nesse momento, a Lei Delon surge ao seu lado e se une ao resgate do jovem mestre. Alguns segundos depois, os delinquentes são surpreendidos com um grande homem parado no meio da rua. A moto se choca com um demônio dimensional. O protagonista sai do interior de Alain Delon e rapidamente recupera Bell. Ele coloca em sua cabeça e ambos fundem suas forças, gerando uma grande energia. Oga então libera sua técnica secreta, Soco do Senhor dos Demônios. Com isso, os adversários são arremessados com uma força brutal. Após o confronto, o protagonista caminha para casa com Bell. No entanto, o garotinho brinca com seu chocalho, até que ele se quebra em dois, e claramente acaba liberando uma onda elétrica que causa uma explosão em Oga. No dia seguinte, o protagonista sonha em como será sua vida no futuro. Ele imagina que Bell irá crescer e se tornar uma criatura aterrorizante, mas o demônio não conseguirá se adaptar com a Terra e provavelmente irá destruí-la assim que sentir o mínimo desconforto. Pela manhã, Hilda entrega algumas mamadeiras com leite para Oga. Ela instrui o garoto a alimentar Bell 5 vezes por dia com leite, para que ele não chore. Logo após sair de casa, o garotinho já toma seu primeiro lanche na rua. Ao chegar na escola, Bell chora novamente, mas o protagonista não encontra mais as mamadeiras. Ele acabou esquecendo na rua enquanto esperava o bebê terminar o lanche. Oga sai rapidamente em busca de comprar leite nas máquinas do colégio. No entanto, ao chegar no local, percebe que o leite já estava esgotado. Ele então tenta pensar em uma bebida parecida com leite para alimentar Bell. Nesse momento, ele observa que a máquina possui iogurte e, como medida desesperada, resolve comprar. Na pressa de resolver a situação, ele passa na frente de alguns delinquentes que estavam na fila, deixando-os em fúria total, e um novo confronto é gerado. Por fim, Oga consegue comprar uma grande quantidade de iogurtes e ainda deu uma bela surra nos estudantes. Bell se sente feliz ao tomar seu novo lanche, mas o protagonista é informado que existe um aluno chamado Kanzaki que sempre compra iogurte. Eles relatam que ele ficará furioso por alguém comprar todo o estoque de sua bebida favorita. Esse delinquente é conhecido por ser extremamente violento e ser o responsável por enviar alguns alunos para o hospital. Oga se empolga com essa notícia, pois se existir alguém pior que ele, Bell poderá se apegar a outro humano violento e insensível. No prédio do terceiro ano, os alunos do segundo ano estão sofrendo uma punição por terem sido derrotados por Oga, um estudante do primeiro ano. Kanzaki está na sala, com interesse em conhecer Oga pessoalmente, já que ele aparenta ser muito forte. Alguns minutos depois, o protagonista vai até o prédio do terceiro ano e, por onde passa, coloca medo em todos os veteranos, que apenas saem correndo. Na sala principal do terceiro ano, Kanzaki é surpreendido com a chegada repentina do calouro. Ao se deparar com o maior valentão da escola, Oga reflete em como vai entregar um bebê a ele e não encontra nenhum motivo para o veterano aceitar ficar com Bell. Antes que pudesse fazer qualquer proposta, Kanzaki fala que Oga deverá enfrentar primeiro Shiroyama, e só assim o valentão ouvirá o que ele tem a dizer. O guarda-costas do maior valentão do colégio é o aluno mais alto de todos e está disposto a acabar com o garoto do primeiro ano. Ele se aproxima do protagonista e, antes que pudesse atacar, Oga acerta um golpe em seu pescoço que o faz cair no chão no mesmo instante. Kanzaki se impressiona com a força do garoto e está decidido que ele será o seu novo guarda-costas. No entanto, Shiroyama se aproxima dos seus pés e pede que ele não tome essa decisão. Porém, o valentão desfere um chute em seu rosto sem a menor compaixão. Kanzaki diz que se ele quiser se redimir, deve se levantar primeiro. O grandalhão junta todas as suas forças para se colocar de pé, e ao conseguir, o delinquente pede que ele se atire pela janela para provar sua devoção. Shiroyama fica em choque ao ouvir isso e não consegue nem ao menos se mover. Kanzaki percebe que seu aliado não irá obedecer às suas ordens. Então ele se aproxima de Oga e afirma que está disposto a ouvi-lo. Entretanto, o garoto sente tanta raiva da atitude do maldito Kanzaki que desfere um ataque em sua direção, acertando-o em cheio com um soco espiral. Seu adversário é arremessado para longe com impacto e todos ficam impressionados. Kanzaki recobra a consciência e diz que o garoto vai se arrepender por ter feito aquilo. O delinquente arremessa um iogurte na direção de Oga e avança para atacá-lo. O
O protagonista age rápido e defende o golpe do valentão com seu braço e pega o iogurte com sua outra mão. Oga fala que encontrou um lixo desprezível e por isso irá tomar a atitude correta. O garoto utiliza sua nova técnica em conjunto com Bell, arremesso infernal, atirando Kanzaki pela janela com toda a sua força. Por fim, o rapaz acredita que deu uma boa lição a quem realmente merecia. Bell se alegra com todo aquele caos, e nesse momento, Oga lembra que ainda não conseguiu se livrar do bebê. Após isso, o garoto se reúne com Takayuki e Alain Delon. Eles percebem que apesar de Bell ter ficado feliz com a batalha, estava sem leite e iogurte. Então o bebê libera novamente suas ondas elétricas por todo lugar, causando uma grande explosão. E aí, galera, será que Oga encontrará algum dia alguém capaz de ficar com Bell? Se quiser a continuação dessa jornada, deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap de anime. Até lá!